Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os alunos da Logos, Ensino Superior de Teologia. Nós somos uma academia teológica de ensino superior, mas nós também gostamos de sempre lembrar as nossas origens históricas, né? Porque nós somos o que as igrejas chamavam de seminário, né? Aonde se formavam os pastores. Nós sabemos que hoje as academias teológicas, que agora têm sido chamadas de faculdade teológica, então nós podemos também ser chamados de faculdade teológica, apesar de que aqui em Angola a lei até o momento, que é 2020, não reconheceu a teologia, mas no mundo lá fora muitos lugares reconhecem, né? Então o aluno pode utilizar o termo faculdade teológica. No entanto, aqui nós poderíamos ser mais um seminário maior, né, como as igrejas históricas usam, né, quando se faz ensino superior. E é interessante que hoje as faculdades teológicas têm aberto não só para vocacionados na liderança da igreja ou que serão pastores e missionários, mas também para membros da igreja. E isso é muito positivo. Mas vamos seguir em frente, nós estamos no panorama da Bíblia, que é uma disciplina da área do ramo da teologia bíblica, uma disciplina construída por mim, em que dá uma visão geral, é panorâmica. Então, se algum aluno quer, mas eu quero mais detalhado, você vai ter que estudar, ou terão outras disciplinas que vão fazer isso. Então, essa disciplina é de fato panorâmica. Nós estamos na segunda parte, essa AVA é a segunda parte da aula dupla 6, que é a aula 11 e 12, e na segunda parte da aula 11. E nós estamos a falar acerca do reino dividido de Israel até o cativeiro, que é de Roboão até Daniel, ou até o cativeiro. Nós lembramos sempre da nossa linha de tempo, em que nós fazemos de uma forma cronológica, inicialmente de forma milenar, né? Os 7 períodos que nós estamos estudando. Nós estamos aí no 4º período, que é um dos grandes períodos da história bíblica, né? E aí nós temos lá alguns livros, né? Como 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né? Fora outros livros que são os livros proféticos, que aconteceram basicamente em todo o período ali do reino, né? E nós temos também naquele período Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Que foram também escritos naquele tempo, Cantares, né? Foram escritos naquele tempo, né? O tempo do reino, o Reino Unido e do Reino Dividido, mas era o Reino de Israel, né? E nós vimos também várias situações que aconteceram, né, com a realidade ali dos 3 reis, que foi Saul, Davi e Salomão, né, até o tempo de Salomão, com toda a sua riqueza e principalmente a construção do templo de Israel, né? E depois, então, nós temos aí o reino dividido e nós então entramos na história do reino dividido, né? Em que um ficou com Roboão e o outro ficou com Jeroboão. O reino do norte com Jeroboão, o reino do sul com Roboão. E nós já até falamos aí, o primeiro ataque forte contra o reino foi do Egito e mais tarde o ataque do Império Assírio. E mais tarde ainda depois o ataque de Babilônia. E aqueles reinos próximos ali, Amon, né, os Moabitas, os Amonitas, né, os Edomeus, os Filisteus, eles acabaram fazendo alianças, às vezes atacavam, às vezes não atacavam, mas acabou que ficou mais alianças de se juntar a um para atacar o outro, né? Então juntar a Judá para atacar, principalmente os filisteus ficaram mais fortes unidos com Judá e os outros ficaram mais unidos a
o Reino do Norte, mas sempre fazendo alianças e todos com objetivos. A Fenícia não, a Fenícia normalmente era uma aliança, era um povo que não tinha propostas expansionistas, apenas comerciais, eles eram os grandes importadores e exportadores, então o negócio deles era negócios, né? Então eles não tinham proposta de invasão de reinos. Nós então encontramos o Reino do Norte, que edificou a capital em Samaria, e no tempo do reinado de Onri, ele começou a se defender dos assírios, né, de uma forma mais forte. E Samaria estava no monte, porque é uma região montanhosa. Os reis de Israel que se formaram várias dinastias, nós vamos mostrar, mas eles todos foram maus, né, e idólatras. Houve momentos de uma certa arrependimento, porque houve grandes profetas ali naquele lugar, como eu disse, como Elias, Eliseu, mas infelizmente o reino do norte, ele acabou se tornando um reino idólatra, voltados a vários deuses, fizeram vários templos, né, com os rituais absurdos que tinham naquela época, com muita impureza sexual, né, até mesmo morte, assassinato, né, com sacrifícios de crianças, de pessoas e coisas assim tristes até de se contar. A Síria precisava dominar a Síria e Israel para ter acesso aos portos e ao Egito. Então, esse era o grande interesse da Síria. Mas é lógico, eles queriam expandir também seu reino. Mas eles não eram um povo com grande proposta de expansão. A gente vê com proposta de expansão mais foi a partir de Babilônia, né? E aí nós encontramos aqueles reinos que foram posteriores à Babilônia, né? Babilônia, os medo-persas, os gregos e os romanos, né? 18 anos depois da morte de Onri, que foi o cabeça, né, de um novo império ali em Israel, aconteceu efetivamente o que se temia. Salmanasar III tomou Carquemes e marchou sobre a Palestina, né? Então ali, no tempo da dinastia de Onri, que a Síria começou a mostrar suas garras e tentar invadir e dominar a Israel. Os primeiros reis de Judá e as primeiras dinastias de Israel, nós gostaríamos agora de começar a mostrar para você. Veja aí, o Reino do Norte, nós tivemos aí, né, Jeroboão I, e nós estamos falando aí das dinastias, né, e cada dinastia tinha seus reis, né? Então às vezes ficava até o primeiro, ao segundo, às vezes até o terceiro, às vezes até o quarto da geração, né? Ou seja, o filho, o neto, bisneto, né? Então nós vemos a primeira dinastia com Jeroboão, que foi chamado de Jeroboão I. Depois nós vemos a dinastia de Baza, a de Zinri, e aí veio a de Onri. Inclusive a de Onri é que veio a famosa história de Acabe e Jezabel, em que, inclusive, nesse reino estava lá Elias e depois Eliseu. No Reino do Sul, nós vemos aí uma dinastia só, a de Davi, mas tinha os filhos, né, os reis. Então, os reis da dinastia de Davi, do outro lado tinha dinastias, né? Então eram famílias ou alguém que chegava, dominava, matava o rei, conspirava, assassinava, né? Tinha uma rebelião e aí assumia o reino. Alguns assumiram rapidamente, foi pouco tempo, né? Mas ali já tinha 4 dinastias, já estava na 4ª dinastia, enquanto no Reino do Sul tinha tido 4 reis, né? Lá já tinha tido muitos reis. Mas aí era Roboão, Abias, Asa e Josafate. Foi no tempo de Josafate que nós temos Acabe e Jezabel. A dinastia de Onri, como nós falamos, é aquela de Acabe e Jezabel. E vamos falar então, nós não vamos falar de todos os reis. Vamos falar apenas de alguns que se destacam nessa linha de tempo que você pode construir. Acabe, filho de Onri, para se proteger, fez aliança com os arameus de Damasco. A aliança de Israel com Damasco foi pouca duração. Mal os assírios haviam deixado o país, recrudesceu a antiga inimizade e Acabe perdeu a vida no combate com os arameus, aqueles que ele tinha feito aliança. No tempo do rei Jorão, filho de Acabe, Israel, objeto de uma invasão de grandes consequências, perdeu parte considerável do seu território.
os arameus penetraram no país e situaram até Samaria. Nesse período nós temos o profeta Eliseu. Veja aí como eles perderam espaço, né? Se você lembrar aquele mapa anterior, eles tinham muito mais espaço, eles diminuíram, né, durante esse período, no tempo de Onri. Apesar de que Onri foi um grande rei, mas depois os seus filhos foram perdendo espaço. Os moabitas se revoltaram, expulsaram Israel de seus domínios. A dinastia de Onri é destruída por uma revolução interna, por causa de toda essa perca, incentivada até pelos profetas. Inclusive tem o caso do profeta que ungiu Jeú, que era um capitão, e ele fala, você vai ser o rei. Né? E Jezabel, que era uma princesa fenícia, é morta, né? Porque Jezabel era uma aliança com os fenícios. E ela trouxe toda a idolatria da Fenícia, né? Isso cria um rompimento também com os fenícios. Jezabel morre, então aquela aliança morre, porque ela era uma princesa que tinha vindo da Fenícia e agora estava morta, né? Então, nós vemos aí esse início, né? E você vê como foi um início conturbado, né? Por causa do pecado, e como o pecado promove, né? Destruição, morte, né? Produz situações difíceis nas famílias, né? E é muito triste nós vermos aí, começando principalmente com Salomão, né? A ideia de alianças, né? Através de casamentos, trazendo situações de pecado, né? Com a idolatria, trazendo os deuses dos povos, né? Nós chegamos mesmo aí no Reino do Norte com o caso de Jezabel, né, que se tornou tão conhecido, né? Você lembra que Elias lutou contra os profetas de Baal, né? Mas lá já havia também os outros deuses, como Moloque, né? Que eles ofereciam, né? A estátua de Moloque era uma estátua de pedra grande com as mãos abertas, né? Onde se colocava crianças, botava-se fogo na estátua, a estátua ficava vermelha, né? Fervendo, né? E aí colocava a criança viva ali na mão, ela assava literalmente, né? Então coisas assim acontecia fora, né? Os cultos de prostituição, né? Nos templos, né? Então os homens iam para o templo e se prostituíam com as prostitutas cultuais, né? Para os deuses, esses deuses de Canaã, esses deuses que vinham desses outros povos, né? E o Reino do Norte se afundou nesse pecado, e aí nós vemos imediatamente a perda, né, de espaço, de terreno, né? Famílias se prostituindo, famílias já se casando com os outros povos. Então o Reino do Norte foi se misturando aos poucos, não foi só quando os assírios dominaram que eles se misturaram, não. Eles já eram misturados, eles já tinham cultos estranhos, né? O culto em Samaria já estava sendo formado. Depois, com os samaritanos, só se solidificou, mas já havia uma religião misturada sendo formada no Reino do Norte, né? E aí nós chegamos nesse período aí do quarto rei de Israel, Josafate, que também tenta se aliar com Acabe, por incrível que pareça, né? Mas Deus vem e repreende, né? Porque não era para fazer esse tipo de aliança com eles, né? Eles estavam em rebelião e eles estavam em pecado, né? E o juízo de Deus já estava sobre eles, já era visto na própria destruição do reino. Então, nós estamos agora no reino dividido de Israel e nós vamos continuar a falar das dinastias do Reino do Norte e dos reis do Reino do Sul nessa divisão que houve no reino de Israel. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Continue conosco nas próximas avas, não desista, não deixe que Satanás coloque vontade de desistir, porque lembre-se, você está num ambiente espiritual, com certeza. Estamos estudando a Bíblia Sagrada, né? Que é o maior livro, o maior best-seller, mas também o livro de Deus, né? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.